Governador, essa caiu do céu, hein, governador? É só o senhor pegar e meter o voleio aí. Datena, bom dia. Eu estava ouvindo o depoimento dessa senhora, essa brasileira que vive na Itália, e fiquei muito sensibilizado. É a opinião da maioria das mulheres brasileiras, as que vivem aqui no Brasil e, como ela, as que vivem fora do Brasil. As mulheres apoiam majoritariamente o isolamento. E o testemunho que ela deu agora foi muito sensibilizador. As mulheres e homens que acompanham o seu programa na Rádio Bandeirantes ouviram, certamente como eu, ficaram sensibilizados. Um depoimento sincero, autêntico, verdadeiro, de alguém que viveu muito proximamente a experiência do coronavírus, a experiência do risco de vida e colocou como um princípio basilar, fundamental, a obediência ao isolamento e a proteção da vida e da saúde. Essa senhora está de parabéns, ela vai merecer muito a saudação que você dará a ela no seu programa no Brasil Urgente, hoje à tarde, na TV Bandeirantes, Atena. Governador, não há dúvida que o presidente Jair Bolsonaro é um sujeito que é polêmico, né? Isso não tem dúvida nenhuma. É um sujeito que provoca discussões e que responde quando lhe atacam, não é? E mesmo quando não atacam, se ele está num dia bom, ele está num dia bom, senão ele ataca. Agora, vocês políticos não estão politizando demais essa doença e, na realidade, já não estão fazendo campanha para 2022, de uma forma geral, quase que sem exceção? Atena, a resposta é não. A minha prioridade aqui é salvar vidas, é proteger vidas, é dar protagonismo à ciência, à medicina, à saúde. É o que nós temos feito aqui em São Paulo desde o dia 26 de fevereiro. Aliás, graças ao isolamento social e graças aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, paramédicos, é que nós temos conseguido aqui uma diminuição nessa curva ascendente que provocou pessoas infectadas e muitas mortes. Essas mortes só não foram maiores do que aquelas que já foram contabilizadas, exatamente pelas ações que nós fizemos aqui de proteção à saúde. Se não, Datena, esse número de 2.627 mortes em São Paulo até ontem, hoje nós estaríamos com mais de 25 mil pessoas mortas no estado de São Paulo. Infelizmente, quem faz e promove manifestações no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto, nas cidades satélites em Brasília, todos os finais de semana, não são os governadores, é o presidente da República. Essa última manifestação não lhe pareceu mais próximo de um período grave que o país possa enfrentar a partir do momento que o presidente da República diz que não quer mais conversa, que a conversa para por aqui, que daqui por diante a coisa vai ser diferente? É triste ouvir isso, né, Datena? Como reproduziu essa senhora que fazia o depoimento a você há poucos minutos. É muito triste. Nós tínhamos que ter um presidente da República integrando a nação e não desintegrando a nação, protegendo os brasileiros e não estimulando que as pessoas virem as costas ao isolamento, desobedeçam a orientação da saúde, da medicina, do próprio Ministério da Saúde, que pertence ao governo federal, e as recomendações da Organização Mundial de Saúde. É muito triste. Não é um momento de conflagração, não é um momento de política, não é um momento de ideologia, de partidarismos e de brigas políticas. É o momento de todos nós estarmos unidos para defender a vida e proteger os cidadãos. É lamentável, é triste. E essa não é a minha opinião, não. É a opinião das pessoas de bem, do Brasil e de fora do Brasil, como essa cidadã brasileira que vive na Itália há 20 anos. Abra hoje no seu WhatsApp, você hoje se tornou um grande usuário de WhatsApp, veja as manchetes do New York Times, do Wall Street Journal, do The Times de Londres, do Le Figaro da França, dos principais jornais do mundo. Hoje o Brasil é manchete, e é manchete com a crítica à postura e atitude do presidente Jair Bolsonaro. Não é a opinião dos governadores, é a opinião mundial. E isso é muito triste, Datena, muito, muito triste, pois nós temos um presidente que não trabalha pelo bem dos brasileiros, trabalha para o seu bem e o bem dos seus interesses, dos seus filhos e daqueles que estão em torno dessa ideologia extremada que ele propaga e defende.
Quando o senhor praticamente lançou a sua candidatura à presidência da República ali atrás, já não começou a provocar essa crise política que hoje nós temos no Brasil? Eu nunca lancei candidatura alguma. Não lancei e nem quero lançar. Nós temos que estar focados aqui na saúde. Não é hora de falar de campanha, nem de política, nem sequer Não, das mas foi bem campanhas. antes da pandemia. Não, nem antes da pandemia. Eu nunca falei sobre isso, nunca tratei O disso. senhor deu a E entender. não, nem dei a entender. Se você interpretou assim ou alguém, Não, eu ah, não. Todo mundo entendeu assim, inclusive o não, Bolsonaro. não. Porque vocês, eu sempre via, vocês sempre muito ligados, o Bolsonaro, o senhor, o Rodrigo Maia, o Rodrigo Garcia, sempre o senhor se elegeu junto com o presidente Bolsonaro. E depois, a partir do momento em que houve a perspectiva do senhor ser candidato, e o senhor colocou isso nas entrelinhas, é que o Bolsonaro começou a discutir com o senhor porque ele também quer ser presidente. Ele é candidato à reeleição, estou dizendo lá atrás. E não estaria sendo estendida essa campanha, inclusive com outros políticos, pensando muito mais, eu não estou dizendo o senhor especificamente, não, muito mais neles mesmos do que praticamente no combate à pandemia, inclusive o presidente da República, inclusive ele. Tatena, eu respeitosamente discordo desta observação e desta constatação que você fez. Eu nunca me apresentei como pré-candidato, candidato à presidência da República. Eu sou governador do estado de São Paulo. Meu foco é aqui em São Paulo, é administrar o estado. Foi isso que fizemos em 2019, por isso que São Paulo cresceu na sua economia, nas oportunidades de emprego e depois fomos todos nós pegos por essa pandemia que agravou muito a situação econômica e a situação empregatícia no país. Quem disse durante a campanha e logo após ser eleito que não disputaria um segundo mandato, que era contra a reeleição, aliás, declarou isso várias vezes durante a campanha, foi Jair Bolsonaro, não fui eu. Eu sempre disse que sou contra a reeleição quando disputei a Prefeitura de São Paulo e quando disputei o governo de São Paulo, e mantenho a minha posição. Quem mudou a posição foi o presidente Bolsonaro e passou a dirigir impropérios e agressividades a outros políticos brasileiros, governadores, deputados, senadores, uma perda de tempo e uma perda de energia desnecessariamente antes da pandemia e principalmente agora. Volto a repetir, Datena, não é hora de falar de política, de tratar de eleições, de tratar de partidarismo, nem de ideologia. É hora de vencer a crise do coronavírus, protegendo vidas e ajudando as pessoas a sobreviverem. E, no segundo momento, a retomada da economia. Não é hora de tratar de nada da política. Mas é grave quando o presidente da República diz, eu já avisei isso, já falei isso, né? É grave. Quando ele disse da nomeação do Ramagem, que o Alexandre Barrot, por liminar no Supremo, o ministro Alexandre Barrot, ele disse que chegamos próximo a uma crise institucional e uma semana praticamente depois, né, que culminou com a saída inclusive do Moro, atirando nele presidente, o presidente diz que chega de conversa e o povo está comigo e as Forças Armadas. Primeiro que eu acho que não há clima para golpe e sou absolutamente contra qualquer tipo de golpe nesse país. Fique bem claro certo, aqui, mesmo porque não é nesse país, em qualquer lugar do mundo, isso não cabe, isso aí é regime de exceção para mim, eu estou longe de regime de exceção. Mas quando o presidente faz essas declarações, o senhor acredita que haja alguma mobilização, da mesma forma que ele diz que há um movimento para derrubá-lo? O senhor acredita que há uma mobilização para um fechamento de regime no Brasil nesse momento ou não? De novo, Datena, é um erro o presidente se referir desta maneira, fazer as declarações que fez ontem. Primeiro, atitude, não é hora de politizar. Para que vai fazer movimento ou estimular movimento na frente do Palácio do Alvorada, na frente do Palácio do Planalto, ou seus filhos estimulando movimentos em outras cidades, em outras capitais brasileiras? Para quê? Nós temos que fazer um movimento humanitário. Temos que fazer um movimento focado e destinado a proteger as pessoas, a saúde das pessoas. Nós estamos vivendo uma crise gravíssima de vida, com milhares de brasileiros já mortos e enterrados.
Que situação é essa? Nós já temos mais de 7 mil pessoas que morreram e nós estamos ainda numa curva ascendente de infecção e de potenciais mortes. E o presidente da República falando de política, ameaçando, dizendo que agora não tolera mais, que quem manda sou eu, a Constituição sou eu. Não é hora disso, e você está certíssimo, Datena. Não tem que estimular esse tipo de diálogo e muito menos esse tipo de confronto. Eu lamento que o presidente mantenha essa posição beligerante, de querer brigar, de querer confrontar. Não é hora disso, é hora de paz, é hora de proteger vidas, é hora de oração para proteger as pessoas e a vida das pessoas. São milhões de brasileiros que estão vivendo uma situação crítica no desemprego, na falta de amparo, e milhares que estão, infelizmente, já infectados. Mais de 100 mil pessoas foram infectadas no Brasil e uma ascendência no número de óbitos. É hora de paz, de harmonia e de entendimento, Datena. Bom, eu queria fazer algumas perguntas da pandemia, mas por incrível que pareça, a sua assessoria está pedindo para encerrar de novo. Governador, sinceramente, para entrevistá-lo com esse tempo, o senhor que é a figura mais importante do estado de São Paulo, me tem me atendido 5, 10 minutos, é melhor não fazer entrevista nenhuma. É melhor só dar entrevista numa emissora que o senhor possa falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. É uma pena. É uma pena, porque como é que eu posso encerrar a entrevista com 10 minutos? Eu tenho mais perguntas importantes a fazer. É possível ou não? Não. Porque senão é melhor eu não entrevistá-lo mais. Não, é muito pouco tempo, governador. Sempre com muito respeito a você, a sua produção e aos ouvintes também da Rádio Bandeirantes. Obviamente que você imagina que o governador do estado, que é o epicentro de uma pandemia, vive uma circunstância diferente, sob muita pressão e uma agenda apertada. Eu aqui ao lado já tenho uma reunião que começou sem a minha presença, porque eu respeitei o compromisso com você de fazer a entrevista hoje. Eu prometi na quinta-feira e não ia deixar de cumprir, e as pessoas estão me aguardando. Mas vamos considerar, se você aceitar, mais uma pergunta, para não deixar de ser gentil com você, como você sempre, de maneira muito gentil, tem me tratado, tanto na televisão quanto no rádio. Eu vou fazer essa pergunta ao senhor, governador, por uma questão de gentileza mesmo. Mas eu prefiro, no meio de um momento tão importante como esse, deixar que o senhor fale para outras pessoas da emissora com mais tempo e outros horários com mais tempo. Eu prefiro não entrevistá-lo mais. Sábado eu liguei para o senhor no meio de uma manifestação que houve, aliás, contra o senhor aqui em São Paulo, que eu queria dar a oportunidade do senhor se manifestar publicamente. Porque parece que eu não estou lhe dando espaço. Mas eu lhe ligo quase que todo dia pedindo entrevista. Agora, é verdade. Quase todo dia eu ligo ao senhor pedindo entrevista. Solicitando entrevista democraticamente. Entendeu? Agora, eu não sei nem o que perguntar, porque a gente tem tanta coisa para perguntar. Qual é a situação de São Paulo nesse momento e qual a tendência de São Paulo nesse momento? Se o objetivo é achatar a curva, se o objetivo é não ter pico coisa nenhuma, se nós estamos conseguindo achatar a curva em São Paulo nesse momento ou não. Datena, vou responder, mas antes eu quero, de forma muito carinhosa, manifestar mais uma vez meu respeito por você, pelo trabalho que você realiza. Eu também tenho, governador, mas é difícil a gente fazer entrevistas de 5, 10 minutos. Não cabe no meio da pandemia, então é melhor não fazer. Entendeu? É isso, com toda a gentileza, e respeito que eu tenho pelo senhor. Mas é difícil a gente conversar assim. É complicado. De novo, de forma muito respeitosa. Não são 5 nem 10 minutos. Nós já estamos falando aqui há 14 minutos. Mas eu vou te responder com o mesmo respeito, com a mesma serenidade com que sempre te atendi e vou continuar atendendo. E é recíproco. Eu sei. Apenas a sua compreensão e também dos ouvintes da Band, da sua boa equipe de produção, é que a pressão que tem o governador de São Paulo, dado as circunstâncias, ela é muito grande, ela é maior talvez do que numa outra circunstância de normalidade. Eu peço apenas esta compreensão. E agora vou à resposta da sua importante pergunta sobre os temas aqui de São Paulo no plano da saúde. Neste momento nós já temos aqui ao lado representantes do Comitê de Saúde, do Comitê Econômico,
o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, me aguardando. A nossa reunião programada para as 11 horas. Eu pedi licença exatamente para respeitar o compromisso que assumi com você na quinta-feira para atender. Esta é uma das reuniões onde nós estamos desenhando e analisando os dados do isolamento em São Paulo e os efeitos desse isolamento. A semana melhorou um pouco no feriado e no final de semana. Na quinta-feira o resultado não foi bom, você acabou de fazer esse comentário agora há pouco, e nós temos que ter muito cuidado nessas análises para não fazer nenhuma flexibilização onde não é possível fazer flexibilização. Hoje, há tendência para a chamada abertura para o dia 11 ou menos tendência para abrir mais coisas? Depende da localidade, Datena. Nós não vamos fazer nenhuma medida horizontal, ou seja, para todas as áreas de maneira indistinta. Nós vamos fazer análise localmente, ou seja, por região do estado e por cidade do estado de São Paulo. Isso será anunciado na sexta-feira, no dia 8. Na capital, para não fugir à sua pergunta inicial, e também na região metropolitana, os indicadores não são bons. Eu tenho que ser sincero e transparente, como sempre sou, seja para você, seja para os milhares de ouvintes que você tem no seu programa na Bandeirantes. Não é um indicador bom o que temos hoje na capital e na região metropolitana. Já em relação a algumas regiões, algumas cidades do interior, os indicadores bons vêm se mantendo, ou seja, população em isolamento acima de 60%, índice de contaminação baixo, baixa perspectiva de novas contaminações, e isso será levado em conta neste programa que vamos anunciar na sexta-feira, dia 8 de maio. Mas aonde o risco for elevado, nós vamos seguir a orientação do Comitê de Saúde, liderado pelo seu amigo Dr. Davi Wipp, para não tomarmos nenhuma atitude que confronte a medicina e coloque em risco a vida das pessoas. Então, vamos ter ao longo dessa semana várias reuniões, cruzamento de dados e observação de comportamento das pessoas que residem na capital, na Grande São Paulo, interior e litoral. E aproveito, Datena, como uma última mensagem aos seus ouvintes, para que sigam a orientação dessa senhora que fez o depoimento a você emocionadamente agora há pouco. Fiquem em casa, protejam a vida dos seus familiares, dos seus pais, dos seus maridos, das suas esposas, dos seus filhos. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, sei e reconheço que é desagradável, mas é a única solução que a medicina tem no presente momento, já que não temos ainda a vacina, não temos medicamento para curar os infectados, é ficar em casa, permanecer em casa, aguardando novas orientações das autoridades da medicina. E, Datena, mais uma vez, obrigado também pela sua solidariedade, obrigado por informar correta e adequadamente as milhares de pessoas que acompanham você, centenas de milhares que acompanham você diariamente na rádio e já passando da casa do 1 milhão de telespectadores que acompanham você no Brasil Urgente na TV Band. Muito obrigado, ótimo dia e que Deus nos ajude, governador. Amém, sob a proteção de Nossa Senhora de Aparecida principalmente. Datena, muito obrigado a você, um ótimo dia. Para o senhor também.